quando a gente quer contar o passado daquele lugar, né? Geralmente, o modo mais fácil e que as pessoas recorrem é o prólogo. Eu falei epílogo no final. É o prólogo, né? Ah, tudo joga no prólogo. Ah, eu queria contar o passado, prólogo. Ah, tem uma cena antes, prólogo. Ah, eu queria explicar, prólogo. Todo, por que as pessoas falam, Ju, por que você é contra o prólogo? Não é que eu sou contra, é porque eu acho que as pessoas o usam de forma incorreta, indevida. Ou é tipo assim, é quase como se fosse o atalho. É mais fácil jogar no prólogo do que diluir aquela informação dentro da história e tornar essa história mais interessante. Porque quando, ao longo da história, você vai descobrindo alguns fatos interessantes daquela história, cara, eu acho que fica uma experiência muito mais legal do que você ter uma página separada pra, no princípio havia isso, aconteceu isso, XXXYZ, tipo a Bíblia, né? Tô falando mal da Bíblia não, gente. Longe de mim. Mas é que, tipo, né, já tá batido isso. Logo, prólogo. No início aconteceu isso. Ju, você nunca usa? Uso. Tanto que em Uru no Sekai, que é uma Light 9000 aqui, se tudo der certo, vai ser lançada no início do ano que vem. Ela tem um prólogo muito curto, que é só uma cena de fato pra mostrar o que acontece antes. Por quê? Depois, isso não é um spoiler grave, mas depois todas aquelas pessoas daquela cena estarão mortas, elas não voltarão para contar o que aconteceu. E aí eu só marco uma data específica, sabe, como se fosse uma cena de entrada, e pulo, dou um time skip de X anos depois daquilo dali. Posso dizer que nem seria um prólogo necessariamente, mas é uma cena que acontece antes da história de fato começar. Tem uma explicação do porquê e ela se encaixa, ela é explicada ao longo da história. Nem ali eu perco muito tempo fazendo explicação daquele passado. Por que eu tô falando isso? A Lê aqui, ela tem um passado, né? Na própria sinopse, a gente fala sobre, os humanos caçam criaturas mágicas. Mas vamos entender que ninguém leu a sinopse e partiu direto pro livro. Como que ela tá diluindo essa informação dentro da história? A gente primeiro teve um vislumbre, né? Jogou a gente dentro da cena de ação do que de fato tá acontecendo na história. A gente tem lá esses impasses entre senhores feudais e ele, mostrando a característica do Elliot, que é super corajoso, vou lá, o herói, mostrando a característica do Harley, que já é mais humano, mais covarde quando tem que ser, corajoso talvez um pouco daqui a pouco, a gente não sabe o que ele vai fazer. Mas, enfim, mostrando as dificuldades daquelas pessoas, né? E depois ele vai fazer uma introdução pra gente do que tá acontecendo naquele mundo e qual a problemática, além dessa problemática dos senhores feudais e etc., qual é a problemática que aquela família ali pode estar passando. Vem comigo, ele levou o Elliot pra dentro da casa deles, eles moravam juntos, ele que é o amigo, né? Elliot, Harley e a esposa e o bebezinho Sam. E aí a esposa foi fazer os curativos no marido e etc. E aí ele começa. Durante alguns minutos, ninguém diz nada. Observo-a trabalhar, né? A mulher lá ajudando a limpar o marido. Suas mãos finas limpando os ferimentos de Elliot, estancando o sangramento. Qualquer um que assistisse às nossas vidas diria que somos pessoas normais, apenas servos trabalhando para o seu senhor, sem jamais desconfiar do segredo que guardamos sobre o nosso teto. Sabe quando eu falo que a questão do gancho não pode vir não é só no final do capítulo. A cada parágrafo que você conseguir colocar um gancho, coloque. Isso, por exemplo, é um gancho de final de parágrafo. Porque ele começa a falar, narrando a cena que tá acontecendo, show de bola. E no final ele já puxa um gancho e já abre uma deixa pra explicação desse passado. Que é falar, lindamente, parecemos até pessoas normais, igual aquele velho que apanhou, mas as pessoas não sabem, não desconfiam aqui, jamais desconfiam do segredo que guardamos sobre o nosso teto. Bom, é um convite pro leitor saber que segredo é esse, então, já que eles não são pessoas comuns, what the fuck, que segredo é esse que ele vai contar no próximo parágrafo?
E aí ele continua. Há algumas décadas aqui ele começa a falar do passado, mas note, o leitor já foi fisgado em quem aquele personagem é, como aquele mundo se apresenta, né? Uma história mais medieval. Quem gosta disso vai ficar para ver o que tem até o final. Na sinopse já fala sobre magia, então a pessoa quer saber o que mais tem dentro daquele universo, quer conhecer um pouco mais desse personagem, o leitor já foi fisgado. Agora ele fala, a autora fala sobre o passado. Vamos lá. Há algumas décadas, os elfos foram condenados pelo seu dom de manipular os elementos da natureza. Os humanos passaram a perseguir não apenas a eles, mas a todos os seres mágicos, acusando-os de bruxaria. Assim, as caçadas se iniciaram, aniquilando quaisquer traços de magia que fossem encontrados. Os elfos foram forçados a recuar para as profundezas das florestas, a fim de se proteger, mas não a família de Mirella. Mirella é a esposa do Elliot. Seus antepassados, assim como alguns outros poucos elfos, foram ousados ao escolherem se esconder entre os humanos, fazendo o possível para ocultar sua verdadeira natureza. Eles se misturaram a nós e, com o passar dos anos, nasceram os meio-elfos, ou seja, a Mirella, a esposa do Elliot, é uma meia-elfa, né? A cada geração que passa, mais fraca se torna a essência mágica de seus descendentes. Mirella é capaz de manipular o fogo, mas raramente o faz, sabendo que corre o risco de ser descoberta. Além disso, fazer uso de sua magia deixa exausta. Ainda assim, é possível notar alguns de seus traços élficos, como as orelhas levemente pontiagudas. Por outro lado, Sam, o bebê, ainda não demonstrou possuir magia, mas herdou as orelhas de sua mãe, imitando-a ao mantê-las escondidas no capuz. Ou seja, a gente aqui tem, então, a problemática da família, a gente entende o segredo que aquela família tem agora, que naquele mundo onde tudo é caçado, um dos integrantes da família, que é a Mirella, é uma meia-elfa e ela pode ser caçada também se alguém descobrir. Além de toda essa problemática deles terem que ser espancados, sobreviverem passando fome, ainda por cima, desgraça pra pobre é pouco, ainda tem a Mirella, que é uma meia-elfa que pode ser caçada a qualquer momento se alguém descobrir. Por isso que ela sempre tem que ficar com as orelhas escondidas, o bebê também, para que ninguém desconfie de que ela possa ser uma meia-elfa, senão tacam ela na fogueira, ou seja lá o que eles fazem com essas criaturas mágicas, né? E além disso, conta também um pouco dessa história do porquê que começou a acontecer. Começou com os humanos atacando aos elfos por conta dessa questão de bruxaria e manipulando a natureza e etc. E daí todas as outras questões mágicas mistura com aquela história que a gente tem da própria era medieval, né? Onde eles caçavam as mulheres acusando-as de bruxaria, né? Então, mistura um pouco do nosso próprio mundo real, contando para uma outra ótica, e isso, eu gosto disso, dessas histórias medievais, porque é aquela coisa que a gente pensa assim, faz tanto tempo, né? Vai que a gente perdeu algum fato histórico de que fato isso pode ter acontecido. De verdade, existiram elfos e duendes, e agora eles estão escondidos por conta de todas as caçadas que fizeram a eles.